paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio do nosso programa História e Geografia Bíblica. O nosso tema é sobre as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Já gravamos e exibimos um episódio e hoje estamos no segundo referente à carta aos Tessalonicenses. Falamos um pouquinho já no último episódio, mas antes eu quero apresentar aqui meus companheiros, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor aos irmãos, todos que assistem. Bom, eu vou ler um texto que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade aqui é o amor, né? E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Eu queria fazer uma defesa aqui da igreja dos Tessalonicenses. Lendo esse texto e lendo as cartas, nós vemos aqui um grande amor do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses e falando de uma igreja muito fiel, muito de trabalho, de dedicação, de vigílias. E nós líamos aquele texto lá da primeira viagem de Paulo, melhor, da segunda viagem de Paulo, mas a primeira vez que cruzaram para a parte da Grécia, né? Isso foi na segunda viagem. Lá tem aquele texto que fala sobre os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque liam e examinavam nas Escrituras. Ali está se referindo aos judeus, né? Porque Paulo ele pregou em Tessalônica numa sinagoga e aí eles aceitaram mais ou menos. Aí ele foi em Bereia e muitos judeus creram porque examinavam nas Escrituras. Então ele se refere, a primeira viagem se refere à pregação nas sinagogas aos judeus. Mas ali também diz que tanto em Tessalônica quanto na Bereia, que é ali próximo, muitos gentios se converteram, porque essa região de Tessalônica é uma região que a maioria são gentios. E agora nós vemos aqui o resultado. Tem uma parte aqui do texto que diz que eles abandonaram os ídolos para servir ao Senhor e passaram a ser muito, muito fiéis. Então, a igreja de Tessalônica, uma igreja fiel, dedicada, e nós vamos estudar sobre ela hoje. É o nosso tema, Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou passar a palavra aqui ao pastor Antônio Carlos, que vai fazer uma introdução bem grande, porque o assunto exige. Pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor, mais uma vez. Nós chegamos a penetrar na primeira carta aos Tessalonicenses, que, na verdade, Paulo escreveu duas cartas, e praticamente uma depois da outra. E nós chegamos no ponto aqui, no episódio passado, em que o apóstolo Paulo abordou a volta do Senhor Jesus. E chegamos a falar alguma coisa sobre a volta de Jesus, falamos sobre o arrebatamento e falamos sobre a segunda vinda, quando ele virá somente para os judeus. Pretendemos agora, nesse episódio, fazer uma série de esclarecimentos que poderão, por certo, vão ajudar aos irmãos que estão participando do programa. Nós gostaríamos de começar, e nós vamos precisar ir por partes, e, de certa maneira, avançando, mas sem correr demais, para dar a oportunidade, as condições de se entender o que se está falando, porque é uma matéria que traz dúvidas sobre vários pontos. Vamos procurar aqui esclarecer, começando
com um quadro que fala do plano de Deus através dos séculos. Sempre que teve aula de Israel, esse mapa foi colocado. Também em alguns encontros, inclusive de trombetas e festas, o mapa da figueira, o mapa do plano de Deus através do século, foi colocado e elucida, é um princípio para falar da volta de Jesus. Então, vou pedir para colocar esse mapa na tela, e onde nós estamos observando que nós não vamos entrar em certos detalhes agora. Na parte superior, se verifica que tem uma figueira, que tipifica Israel. E na parte inferior, onde tem as bolas azuis claras, tem uma videira. E cada bola dessa, inclusive as azuis, e inclusive aquela que está por último, onde tem milênio embaixo, cada uma delas representa um marcador de 1000 anos. De forma que, olhando na parte inferior, de Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até o arrebatamento, ou até hoje, quando se fala-se de números arredondados, porque o calendário é muito impreciso, não é? E também do dia e hora da volta de Jesus, ninguém sabe, só o Pai que está nos céus, não é? Então são números arredondados. Então 2000, 2000, 2000. Ainda nos reportando ao mapa, nós verificamos ali, olhando para a figueira, as raízes delas vêm desde Adão e Abraão. E em Moisés foi feito o primeiro acordo, quando se vê ali a figueira cheia de folhas e frutos. Se faz logo uma ressalva que a figueira não dá flor, ela dá o fruto direto, né? E as flores representam os dons espirituais. Israel, representado pela figueira, Israel não tinha dons espirituais, eles tinham profetas que eram enviados para falar da parte do Senhor, não é? E na vinda de Jesus homem, a figueira seca, mas nós não vamos falar da parábola da figueira nesse momento. Os irmãos estão só acompanhando e acreditando de certa maneira, porque vai ser fundamentado. Inclusive, né, pastor Antônio Carlos, o próprio apóstolo Paulo vai retomar esse assunto em outra carta. Então, os irmãos acompanhando terão, então, uma explicação aprofundada nesse mapa da figueira, não é? Nesse Sim. plano profético, quando nós entrarmos em Romanos. Então, Perfeitamente. vamos pedir até ao pastor Antônio Carlos para prosseguir aqui com essa explicação. Perfeitamente. Pastor Antônio Carlos, também uma coisa que o pastor falou nos bastidores, talvez vai falar depois, sobre aquela questão da oliveira. Sim. Depois vai falar sobre isso. Aí vamos ter, porque exatamente a carta aos Romanos fala da oliveira. Mateus fala da parábola da figueira, mas podemos deixar isso para outro momento. Para prosseguir aqui, para alcançar o ponto que Paulo abordou aos Tessalonicenses, que é sobre a volta de Jesus. Então, nós chegamos ali nas bolas azuis escuras e com a figueira cheia de folhas, com muita vida. Jesus veio, a figueira secou, representando que Israel não aceitou ao Senhor Jesus, Israel rejeitou a Jesus e o Pai rejeitou a Israel. Quando o Pai rejeitou a Israel, recebeu a sua presença os gentios, que é o restante do mundo. E enquanto o tempo dos gentios, que é o Novo Testamento, existir, Israel, o plano profético de Deus para Israel, ficou suspenso, ou não conta. Falando em outras palavras, até a vinda de Jesus homem, Israel estava no plano profético de Deus. Quando Jesus homem veio e Israel não o aceitou como Messias, Israel foi rejeitado e saiu do plano profético de Deus. E a igreja foi admitida à presença de Deus e entrou para o plano profético de Deus. Inicia ali então o Novo Testamento. Durante toda a vigência do Novo Testamento, representado pelas bolas azuis que estão embaixo, 2000 anos em números arredondados, aproximados, durante todo este tempo,
Israel está rejeitado. Em seguida, se observa no finalzinho do azul claro que brota um ramo da figueira. Isso são profecias que vão se cumprir sobre Israel, também falaremos mais à frente. Então a igreja em seguida é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, acabou o plano de Deus para a igreja. Então Israel vai ter uma nova oportunidade, somente Israel, mais ninguém. Porque é um plano de Deus para Israel, mais 7 anos de vida para Israel. Esses 7 anos ali são 7 anos da chamada, estou ressaltando, grande tribulação. Por que estão dizendo que é a chamada? Porque não é um termo bíblico. Nós é que convencionamos e chamamos, e vamos continuar chamando, de a grande tribulação. Mas, biblicamente, é um tempo de angústia que nunca houve e que nunca haverá sobre o mundo. Mas, nesse tempo, Israel será provado e é um tempo em que Israel será purificado e, no final, será salvo pelo Senhor. Tem detalhes ali que nós vamos comentar depois. No final dos 7 anos, Jesus vem com a igreja de corpo transformado, vence os inimigos de Israel, falando simplificadamente, tudo de forma simplificada, e depois, 1000 anos, Jesus será o rei da terra quando estarão com Jesus. A igreja fiel e o Israel também fiel. Lembrando que hoje, como o cristianismo é muito grande e a igreja fiel é pequenininha, Israel também é muito grande, o povo de Israel é muito grande, mas o Israel pequeno também, o Israel fiel também é pequeno. Tá certo? Pastor Antônio Carlos, só deixa eu fazer uma colocação aqui dentro da profecia. Para quem é literal, olha, literal, assim, já passou 23 anos, né? Mas só que a igreja, ela iniciou no ano 33, ela não começou no nascimento de Jesus, a igreja iniciou... No sacrifício. No sacrifício. Então, nos 30 a 33 anos do ministério de Jesus, que foi o início da igreja, né? Então, Exatamente. Na verdade, não completou os 2000 anos ainda. Não, e mais, aqui eu vou fazer uma pergunta para nós aqui, não é? O tempo começou a contar, o calendário começou a contar a partir do nascimento de Jesus. Aí se eu perguntar, em que ano Jesus nasceu? Logicamente seria no ano 0, mas Jesus não nasceu no ano 0 devido a erros de calendário. Quer falar, pastor Vinícius? Vamos lembrar aqui, não é? Porque essa explicação que mostra o plano de Deus através dos séculos, ele está muito alinhado com o que foi trabalhado no episódio anterior. Sim. Porque enquanto nós temos esses círculos azuis claros ali, esse é o tempo em que Jesus quer se revelar. E a revelação de Jesus é um mistério. Sim. Portanto, nós podemos aqui recapitular que a revelação, no original, se refere à palavra Apocalipse. Então, não é algo que está exposto para o mundo e todos vão poder ver. Vamos lembrar aqui, Jesus ressuscitou, ele se revelou a Maria, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos 11, não foi para todos. O Senhor Jesus não se preocupou em aparecer para Anás e Caifás, não se preocupou em aparecer para o Império Romano, mas ele apareceu para a sua igreja. E hoje nós estamos vivendo exatamente o momento em que nós estamos estudando, mergulhando, nos aprofundando no que é de fato o Apocalipse. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. O que está até fundamentado no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor, aqui é Apocalipse. O Senhor Jesus desce do céu com os anjos do seu poder. Então, o Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja, recolhendo os seus escolhidos, e ele vem com os seus anjos, não é, para recolher os seus fiéis. Agora é diferente. Passado, então, esse período, a igreja já está na ceia das bodas do Cordeiro. Israel passará por uma grande provação.
E agora sim, nós vemos o que está no capítulo 2, também da segunda carta aos Tessalonicenses, que vai nos dizer no verso 8: e então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará. Portanto, a igreja não participa desse momento em que o anticristo está governando, reinando em uma grande tribulação. Mas o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse esplendor da sua vinda não é mais Apocalipse, é Epifaneia. Porque todo olho verá, os que creram, os que não creram, os que foram fiéis, os que não foram fiéis. Então, independente se eu creio ou se eu não creio, Jesus virá para salvar o seu povo Israel. Então, eu pedi ao pastor Antônio Carlos para ainda seguir, né, daquilo que vem a ser não agora o Apocalipse, mas Sim. a Epifaneia. Perfeitamente. Ainda no mapa do plano de Deus, através dos séculos, nós vimos ali, nós afirmamos, né? Agora nós vamos fundamentar. Nós afirmamos que durante o tempo da igreja, Israel saiu do plano de Deus. E que depois que a igreja for arrebatada, Israel vai ter mais um período de vida na presença de Deus de 7 anos. É claro que esses 7 anos são Velho Testamento, porque se refere a Israel. Mas isso vai ficar claro agora na explicação que nós vamos falar, de forma resumida também, nas 70 semanas de Daniel. E eu vou falar por partes. O Daniel estava no cativeiro da Babilônia, praticamente no final do cativeiro, não é? E ele entendeu, pelos livros do profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. E foi buscar o Senhor para perguntar ao Senhor se conferia. Estava dentro da profecia de forma muito clara, mas observa o comportamento de Daniel. Mesmo estando muito claro, ele foi buscar confirmação diante de Deus. Depois de um período de consagração, orando ao Senhor, o Senhor mandou o anjo Gabriel, que falou com ele, confirmou que realmente o cativeiro duraria 70 anos e projetou naquilo que Daniel conhecia para aquilo que ele não conhecia, não é? Então ele leu a profecia, entendeu que duraria 70 anos o tempo do cativeiro, isso era o conhecido, e projetou para aquilo que ele não conhecia, dizendo que 70 semanas de anos, é uma linguagem bíblica também, no original são semanas de anos, 70 semanas de anos, quando nós falamos 70 semanas, já subentende que são de anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, Daniel, capítulo 9, verso 24. O anjo Gabriel, que é o que anuncia as revelações ao povo de Israel e que também dá interpretação, ele fala com Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Os irmãos observem que esses 6 tópicos que o anjo falou a Daniel, repetindo, vou repetir, 70 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão. Toda a transgressão será extinta. Dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. Trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Jesus reinando. Aí a pergunta que nós fazemos a nós mesmos: o que faltou no plano de Deus até o fim, até a vinda de Jesus para reinar dentro das 70 semanas? Nada. É um plano completo. Completo e cabal. Agora, observe, eu vou repetir isso à frente. O Senhor falou com Daniel que a profecia se refere
ao seu povo e sua santa cidade, isto é, Israel. Velho Testamento. Muito bem. Ele continua dizendo, sabe e entende. Aí eu vou precisar do quadro agora, do quadro que mostra a sequência das semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Traduzindo esse verso. Então, desde a ordem da saída do cativeiro, vou explicar melhor essa ordem da saída, até a reconstrução de Jerusalém, 7 semanas. Ali está 49 anos, né? Já está traduzido já. 7 vezes 7, 49, né? E da construção de Jerusalém até a vinda do Messias, foi Jesus homem que veio ali, 434 anos. Então observe que desde a saída do cativeiro, desde a ordem, até a vinda de Jesus homem, são 434 mais 49, que dá 483 anos, em números reais. Ou 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69 semanas, ficou faltando uma. O que acontece? O Messias veio. Então, a primeira parte cumpriu aqui. Eu vou voltar aqui. A ordem da saída do cativeiro, Israel não tinha voz, que estava como escravo no cativeiro. Se ele pedisse para voltar, não tinha. O príncipe não tinha força, o sacerdote não tinha valor. Então, ele não tinha a quem recorrer. Deus levanta a maior autoridade da terra, que foi o rei Ciro, que deu a ordem, está no primeiro capítulo de Esdras, e na página anterior está o final da livro das Crônicas. Nas 2 páginas tem o decreto de Ciro. E Ciro dizendo que o Senhor lhe encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Ele abriu as portas para Israel voltar. Então aí é um marcador profético. Dá início às 70 semanas a partir desta ordem. Até a reconstrução de Jerusalém, 49 anos, ou 7 semanas. E da reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias, mais 62 semanas ou mais 434 anos, está na tela aí, como Daniel viu a profecia. Muito importante, hein? Como Daniel viu a profecia. Quando ele vê a profecia, é para seu povo e sua santa cidade. Isso tudo que está na tela, na cor avermelhada, é Velho Testamento. É para o povo de Israel, seu povo e sua santa cidade. É o povo de Israel e é Velho Testamento. Bom, ficaram faltando 7 semanas de ano, ou 1 semana de anos, 7 anos. Mas vamos continuar lendo o texto agora. E depois das 62 semanas, Jesus veio então, Jesus homem veio, não é? Está ali só faltando 7 anos para completar o resto todo, cumprir tudo, cabalmente. Velho Testamento. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Jesus morre e ressuscita, foi para o Pai. O Messias foi tirado. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com inundação, até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Uma paradinha aqui. Olha só. Daniel viu deste jeito. Agora vamos mostrar como de fato... Porque a pergunta é a seguinte, onde entrou o Novo Testamento? Então o Novo Testamento, se na última semana, que são os 7 anos finais, cumpre tudo, onde ficou o Novo Testamento? Então, o próximo toque aí, como aconteceu? O tempo parou para Israel, o Senhor introduziu um tempo novo para a salvação do resto da humanidade, que é o Novo Testamento. O tempo para Israel ficou paralisado. Então, durante todo o Novo Testamento, não conta o tempo para Israel.
Quando a igreja for arrebatada, os 7 anos que Daniel viu daquele jeito, que está em cima, porque lá em cima é só Velho Testamento, aconteceu da forma que está embaixo. Os 7 anos vão contar depois do arrebatamento da igreja. Então ali vai se cumprir tudo. Portanto, esses 7 anos que está em vermelho, vou voltar um pouquinho, também é muito rápido. O Senhor institui a nova aliança, gera a igreja, gera o Novo Testamento, Israel está rejeitado, por enquanto. Essa rejeição não é definitiva. E cumpre todo o Novo Testamento. O tempo dos gentios se cumpre, a plenitude dos gentios, a igreja é tirada. Mais 7 anos, a última semana, que é a semana da grande tribulação, a igreja já está na eternidade. Acabou o tempo da igreja, acabou a aliança com os gentios. Não tem mais salvação, porque o evangelho será pregado a toda criatura. Todos vão ouvir a palavra do Senhor. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. O tempo não tem, só haverá agora, na grande tribulação, o tempo para Israel. Vou ler mais um pouquinho. Eu estou no verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. É aquela última lá. Quem é ele? É o príncipe que vem, o governador mundial, também chamado anticristo. Vale a pena lembrar que Cristo é o Salvador. E o anticristo não é contra Cristo, é no lugar de Cristo. Ele não vai combater a doutrina de que existe o Cristo. Ele vai dizer simplesmente, eu sou o Cristo. E diz a palavra que enganará muitos, Israel será enganado. Que Israel vai fazer um acordo com ele, entendendo que ele é o Messias, ou que ele é o Cristo. Messias, palavra hebraica, Cristo, palavra grega. Ele é o anticristo ou o anti-Messias. No lugar de Cristo. Israel vai interpretá-lo como o Messias devido às grandes obras que ele vai fazer. E ele vai fazer um acordo com Israel por 7 anos. O que ele faz em seguida? Ele vai fazer obras extraordinárias. E tem muita história nisso, muita profecia. Ele faz um acordo com Israel, devolve as terras, devolve o lugar do templo, que está em mãos muçulmanas hoje, tem uma mesquita muçulmana no lugar do templo. Israel reconstrói o templo, começa os sacrifícios, uma observação. Quando Israel esteve no cativeiro e voltou do cativeiro, o templo levou 20 anos para ser reconstruído. Mas o altar dos holocaustos foi reconstruído com 8 meses. Então, eles já têm tudo pronto hoje. Vai fazer assim, rapidamente eles vão construir o templo. Mas o altar dos holocaustos vai ser muito mais rápido. Vai começar a sacrificar sacrifício de animais. O que é sacrifício de animais? Velho Testamento. Volta a lei de Moisés, volta o sacerdócio levítico. É Velho Testamento. A igreja não poderia estar aqui. E, por outro lado, podemos entender que o que impede de que Israel tome posse do lugar do templo, que se ele tomar posse, ele começa a sacrificar, é a presença da igreja. É preciso que a igreja seja tirada para Israel voltar ao plano profético. Então, com isso, nós fundamentamos algumas coisas. Primeiro, que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação é um tempo de prova para Israel. É Velho Testamento, não é Novo Testamento. O Novo Testamento já encerrou. É outra aliança que já encerrou, que é só para a igreja. A igreja não passa porque o tempo dela já expirou. Quem ficar está fora do plano de Deus. Só haverá salvação para Israel, que é uma continuidade do Velho Testamento. E que é também, esses 7 anos são a grande tribulação. Tem outras informações que ainda dentro da segunda carta aos Tessalonicenses. Não sei se tem talvez alguma coisa também na primeira, mas vamos deixar o momento próprio para abordarmos. Queremos deixar essas informações porque traz um esclarecimento muito grande para os irmãos se situarem dentro da profecia. Onde está a igreja e onde está Israel. Sim. E a carta aos Tessalonicenses, ela é uma carta, as cartas, né, aos Tessalonicenses, é tida como uma cartas escatológicas, ou seja, elas falam muito
da vinda do Senhor Jesus. Agora, nós entramos no livro de Daniel, por quê? Porque justamente estamos falando da vinda do Senhor e em alguns livros somente não fica tão claro quanto ir lá em Daniel, né, e dar uma olhada. E eu ainda queria citar novamente Mateus 24. Por quê? Porque ali diz uma coisa, Mateus 24, 32 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Né, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar, né, sobre isso, mas o Senhor diz que o Senhor quer que todos aprendam a parábola da figueira. Sim. Né? E a parábola da figueira está aqui esclarecida. O pastor Antônio Carlos acabou de passar o esclarecimento da parábola da figueira. E a figueira brotou em 1948. E agora eu queria encerrar esse episódio, né, mostrando mais uma coisa de Mateus 24, que diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Falamos ali 1000 anos, 2000 anos, mais 2000 anos, mais 2000 anos, e agora tem mais uma informação aqui para quem, principalmente para quem quer ser literal, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aqui tem uma interrogação, né? Tem uma interrogação, aí a gente fica pensando, eu já pensei muito sobre isso, já li muito sobre isso. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas vamos pensar aqui, em 1948, uma geração, né, digamos assim, o último que nasceu em 1948, até passar esse último que nasceu em 48, será que é essa geração que o senhor fala? Aí tem outros que dizem que é os 40 anos lá da geração que morreu no deserto lá, e que mudou, mas aquela já passou, né? Aquela já passou. Mas assim, é uma geração espiritual, né? Mas aqui existem informações, né? Para nós termos a consciência. O Senhor disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Nós aprendemos aqui um estudo sobre a parábola da figueira. Mas o nosso tema é Cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós ficamos por aqui, mas vamos dar continuidade ainda em mais um episódio sobre a carta, falar o que tem nela, pelo menos mais um, né? Falar o que tem nela, algumas coisas bem importantes que tem aqui. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor aos irmãos que acompanham. Pai do Senhor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos. Amém.